A paz do Senhor a todos os irmãos, mas gostaria de deixar uma palavra aos nossos corações, algo que me tocou nessas últimas horas, de ontem para hoje, e eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos e para que nós venhamos a refletir, né? Nós temos que, Jesus ele disse, nós temos que aborrecer o mal e nos apegar ao bem, né? Temos que fazer o bem sem olhar a quem, e também nunca devolver mal por mal, retribuir o mal com o bem. E eu estava lendo aqui uma palavra em Gálatas 6, que eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Gálatas 6, o 7 e o 8, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. O versículo 8 diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui o apóstolo está escrevendo aos Gálatas, né, dando essa orientação, esse ensinamento, e eu estou dizendo que a palavra primeiramente fala comigo. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá. E essa palavra falou comigo e ela me convida a eu melhorar minhas atitudes, melhorar, né, os meus feitos, o meu comportamento, né, e com isso polir cada vez mais meu caráter diante de Deus. Nós somos falhos, somos pecadores, né, mas somos pecadores arrependidos. Eu gostaria de dizer, né, a partir do versículo aqui 8 que nós lemos de Gálatas 6, que diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isso aqui não é uma opção e também não é um pode ser, um poderá. A palavra diz que tudo que nós semearmos, exatamente isso também colheremos, né? Ceifará quer dizer colherá. Então, aquele que semeia espinho, vai colher espinho. E eu gostaria de dizer a todos nós, que nós devemos ser prudente, né? Que nós devemos ser diligente em tudo que nós for fazer, no nosso comportamento, nas nossas falas, no nosso agir, né? No nosso andar, em nós dar exemplo aos demais, em tudo, porque exatamente aquilo que nós semear, isso também ceifaremos. E começa o versículo 7 dizendo: não erreis. A orientação é nós não errar. Não existe quem seja perfeito aqui nessa terra, mas a orientação é essa: não errem. O apóstolo Paulo, ele também falou: filhinhos, não pequeis, exatamente isso, não pequeis. Então, não pequeis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa achincalhar, né? Ele não se deixa ser zombado. Deus é amor, mas Ele é justiça. E por isso a continuação do versículo diz: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Devemos cuidar das nossas atitudes, vamos cuidar em tudo, vamos ser diligentes, vamos ser zelosos, vamos ser cuidadosos, porque tudo que nós semear, isso havemos de colher. Eu sempre digo que o nosso hoje é consequência do nosso ontem, o nosso amanhã será consequência do nosso hoje. E o versículo 8 de Gálatas 6 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo algo em espírito, né? Que estamos fazendo exatamente o que a Bíblia diz, o que é certo, que nós estamos produzindo os frutos do Espírito, né? E se nós observarmos bem, não estaríamos, não estamos. Então é isso que a palavra de Deus nessa noite tocou em meu coração de compartilhar com os irmãos, que nós devemos de ser prudentes, ser diligentes, cuidadosos, né?
Porque o que semeia na carne, aquele que semeia no eu, aquele que faz aquilo que ele acha que deve ser, não podemos viver de achismo. Temos que ver o que a palavra do Senhor nos orienta. Temos que nos esforçar para entender e compreender qual é a perfeita, boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Temos que fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus, e não segundo os nossos desejos carnais. A nossa carne, a tendência é ser vingativa, a tendência é difamar, a tendência é falar mal, a tendência é fazer o mal, né? Então, nós devemos nos esforçar a viver segundo o Espírito e que nós venhamos a semear segundo o Espírito, porque a continuação, a parte B do versículo 8 de Gálatas 6 diz: mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Temos que ser espirituais, temos que agir mais espiritualmente, temos que tomar atitude segundo o Espírito Santo de Deus, não deixar ser vencido pela nossa carne, e que nós nunca venhamos a semear na carne, a fazer as coisas conforme o nosso eu, de uma forma egoísta, egocêntrica, mas que nós venhamos a fazer segundo o Espírito. Aos Romanos tem uma palavra que diz que não tem condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. A palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, não há condenação, não tem condenação, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas aqueles que não andam, que não agem segundo a carne, mas segundo ao Espírito, porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, irá se corromper, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará, colherá a vida eterna. Vamos semear em Espírito, vamos fazer segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus e não segundo o nosso querer. Eu sempre digo também, que um grande gigante que nós precisamos vencer é o nosso eu. Não podemos fazer aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu acho. Eu tenho que fazer, agir conforme a orientação divina, segundo os preceitos de Deus, conforme a sua palavra. Não erreis. Vamos ser zelosos para não errar. Vamos ser cuidadosos para não errar, porque Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então nós não podemos semear Miguelito no caminho de ninguém, e nem no caminho que nós estamos andando, porque com certeza nós poderemos ter que voltar pelo mesmo caminho. Não jogue espinhos na estrada, na volta você pode estar de pés descalços. Não podemos jogar espinhos no caminho, porque na volta por esse caminho nós poderemos estar de pés descalços, A palavra diz que o que nós semear, isso também colheremos. E o versículo 8 que nós lemos diz que o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna.